inúmeros imóveis abandonados no município, na atual conjuntura, que nós estamos pedindo, através de um pedido de tutela antecipada por parte do Tribunal de Justiça, uma liminar para que a gente possa ter acesso a esses imóveis que os nossos agentes não estão permitindo o acesso. Estamos solicitando também a parceria do Exército para que cada agente comunitário de saúde de Campo Grande seja acompanhado por um soldado do Exército Brasileiro, por uma autoridade devidamente constituída, para que possa fazer as devidas intervenções. A informação que nós estamos observando por parte dos nossos agentes, existe problemas? Existe, mas é que estão proibindo o acesso, estão proibindo o trabalho do próprio agente daquilo que está previamente definido no fluxograma. Para isso, nós vamos ter que fazer uma ação um pouco mais intensa, em parceria com o Tribunal de Justiça. Nós vamos solicitar o apoio, em parceria com o Exército Brasileiro, com a Aeronáutica, em parceria com a SEMADUR, a nível de notificações e de multas para esses imóveis e essas pessoas que eu vou falar para os senhores e para as senhoras irresponsáveis que estão colocando em risco a vida de inúmeros campograndenses. Nós não vamos de maneira alguma abrir mão da responsabilidade que é de cada um. Se nós quisermos vencer essa mega epidemia que está propícia para o ano 2016, nós vamos ter que, nesse momento, constituir uma força-tarefa, e eu quero convidar a própria deputada Mara, na qual quero parabenizar também pelo belíssimo trabalho na condução da Comissão de Saúde, para nos auxiliar nessas questões, não somente no município de Campo Grande, mas também no Estado. Eu acredito que é através da união que nós vamos conseguir avançar e obter resultados. A minha meta é tentar impedir que nós tenhamos uma mega epidemia e reduzir os casos, no máximo até em fevereiro, casos notificados. Se nós conseguirmos, temos a certeza que através dos meios de comunicação os senhores estarão acompanhando. Por que eu estou falando que epidemia não tem como nós escaparmos? Porque a média histórica dos casos notificados dos últimos 4 anos sempre foi nesse período, de janeiro até abril. Então os picos sempre estiveram acentuados. E nós estamos justamente intervindo agora de imediato, com algumas ações, junto com com o CCZ, com os nossos agentes comunitários de saúde, com o Exército, com a Aeronáutica, enfim, uma ação muito intensa, até mesmo já fazendo planejamento com hospitais de campanhas, tá? Para nós deixarmos uma estrutura de retaguarda devidamente programada, as nossas unidades básicas de saúde também devidamente programada para a abertura desses leitos para hidratação via venosa e uma configuração também para o atendimento em relação a esses pacientes com indicação de dor abdominal e sangramento, que nós sabemos que a indicação de urgência e emergência não pode ficar em unidade básica de saúde fazendo esse tratamento clínico, tem que ser encaminhado para o hospital. Então a estratégia que Campo Grande está adotando neste momento, por determinação do prefeito Alcides Bernal, é justamente uma estratégia de guerra. O nosso inimigo neste momento, nosso foco é o mosquito Aedes aegypti. E nós não podemos permitir que percamos essa batalha, doutora. Nós vamos justamente fazer uma intervenção pesada e dura. Queremos pedir o apoio do Estado, tá, Mauro? Na pessoa do Dr. Nelson, para nos auxiliar, principalmente na questão dos maquinários, para ampliarmos as áreas de borrifação aqui em nossos bairros, ok? Basicamente, nesse momento, eu queria comunicar a todos que os nossos planos de contingência para dengue, chikungunya, zika, eles estão devidamente já programados, já encaminhamos para o Estado, definimos os fluxogramas de encaminhamento, os processos de trabalho, os protocolos clínicos também já estão definidos, e eu posso falar para todos os senhores e as senhoras que nós estamos, sim, preparados para enfrentar esta epidemia de dengue no município de Campo Grande. Obrigado. Obrigado, doutor Evandro. Eu passo agora a palavra para a doutora Sheila Roussani, que é diretora médica da Sanofi Pasteur. Boa tarde.
Meu nome é Sheila Onsani, eu sou diretora médica da Sanofi Pasteur. Quero agradecer a deputada e a essa casa pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um tema que realmente, nós podemos ver, é bastante relevante. Não sei se dá para apagar um pouquinho a luz. Dá sim. Bem, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho... Sumiu? Bom, a empresa que eu represento, para que todos conheçam, é a Sanofi Pasteur. É uma empresa, é uma multinacional francesa que já existe há mais de 100 anos e é pioneira no desenvolvimento de vacinas. Começamos com fabricações de soro e depois outras vacinas que até hoje são produzidas e já contribuíram para a erradicação e eliminação e diminuição de número de casos de inúmeras doenças como a polio, como o tétano, doenças que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter bastante controle através da vacinação. A Sanofi Pasteur, ela vacina 500 milhões de pessoas todos os anos no mundo e nós investimos mais de 1 milhão de euros por dia em pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas. Atualmente, temos mais de 11 vacinas em desenvolvimento para outras doenças também bastante importantes, como vacinas contra bactérias de infecção hospitalar, que hoje consomem também bastante da saúde pública e também da saúde privada, e mais de 14 mil funcionários vêm trabalhando nessas vacinas. Especificamente para a dengue, hoje nós temos 560 pessoas totalmente dedicadas à vacina contra a dengue. Opa! Eu não sei o que eu tenho. Ok. Bom, falando um pouco do compromisso da Sanofi Pasteur com a saúde pública no Brasil, ela já vem de longa data. Em 1974, nós apoiamos o Ministério da Saúde por uma das maiores epidemias que o Brasil já viu contra a meningite. Mais de 10 milhões de pessoas foram vacinadas em apenas 4 dias para que a gente pudesse controlar essa epidemia. Em 1999, nós fizemos uma parceria para transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que é um instituto público de São Paulo, e a partir daí o Instituto Butantan pôde construir a primeira fábrica totalmente dedicada à vacina contra a gripe na América do Sul. Mais uma parceria com o Instituto Butantan, foi com a vacina contra a raiva humana, também bastante importante. Em 2010, acho que todos se lembram da vacina contra a pandemia, o H1N1, que assustou bastante todos nós. A Sanofi Pasteur trouxe 60 milhões de doses para contribuir, para realmente evitar, diminuir o número de casos. E mais recentemente, nós tivemos a parceria com Biomanguinhos, Fiocruz, que é também um laboratório público do Rio de Janeiro, na fabricação da vacina inativada contra a polio, que hoje está no Programa Nacional de Imunizações no calendário. Estamos trabalhando também com a Fundação Oswaldo Cruz para o desenvolvimento de uma nova vacina heptavalente que vai proteger contra 7 doenças numa única vacina. Então, a Sanofi Pasteur, ela sempre visou esse trabalho com a saúde pública, isso tem sido constante, e a dengue fez parte do nosso projeto de desenvolvimento de vacinas por motivos muito claros. Nós aqui falamos, observamos os resultados do que encontramos em termos epidemiológicos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas aqui eu quero mostrar para os senhores o que está acontecendo no Brasil e o que vem ocorrendo desde 1986. Esse gráfico mostra, nessas barras de cor cinza, o número de casos ao longo do tempo, desde 1986. Esses são dados até agosto de 2015. E o que nós observamos? A tendência é de crescimento. Não existe uma curva de descenso. Então, a tendência é de aumento do número de casos ao longo do tempo, e nós observamos grandes epidemias em 2010, 2013 e agora em 2014, essas foram as 3 piores epidemias. Em 2010, quando nós chegamos a 1 milhão de casos notificados, foi uma surpresa. 1 milhão de casos notificados. Será que dá para ser mais do que isso? Na verdade, quando 2011 chegou com um número menor e 2012 com um número também menor ainda,
A gente achou, não, acho que 1 milhão foi o máximo, né? Paramos por aí. 2013 surpreendeu, a gente teve mais de 1,5 milhão de casos notificados. Um número enorme, absurdo. E em 2015, aqui até agosto, 1.400.000 casos notificados, e nós já sabemos que esse número já subiu para 1.800.000 casos notificados. Lembrando, como o doutor Mauro falou, essa é a ponta do iceberg, nem todos os casos são notificados. Então, esse número pode ser multiplicado por um fator ainda maior, e esse 1.800.000 casos pode ser, e certamente é, um número muito superior. O número de hospitalizações também é grande, o que contribui para um estresse na rede pública, por conta do número de casos de leitos ocupados, o custo com as pessoas que estão nesses leitos e deixam também de trabalhar, esse custo indireto também soma bastante ao impacto. O que acontece? Nós observamos, como o Dr. Mauro mostrou, uma diferença entre os sorotipos circulando só aqui mesmo na nossa região. Porém, nós tivemos, com exceção do sorotipo 3, o 1, o 2 e o 4 circulando aqui, mas isso não é uma coisa só dessa região. A gente observa uma variação entre os sorotipos em todo o Brasil. E é exatamente por isso que a gente precisa ter uma ferramenta contra os 4. A gente não consegue proteger contra um tipo só, ter uma vacina, uma ferramenta que proteja só contra o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. Tem que ser uma ferramenta que nos ajude no combate aos 4. Quando a gente olha esses mapas, a gente observa aqui na cor mais escura, em marrom, locais de maior incidência da doença, ou seja, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. A região centro-oeste sempre sofre em todos esses mapas, desde 2002. Em 2010, nós observamos um número grande a incidência bastante grande em mais da metade do país, que foi uma grande epidemia. 2013, a mesma coisa. Em 2015, embora aqui pareça um número menor, uma incidência menor do que 300 no Brasil todo, reparem que São Paulo foi tomado pela dengue. O mapa ficou preto, não, nesse caso marrom, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. São Paulo contribuiu para o maior número de mortes que a gente teve aqui no Brasil. Foram quase 600 mortes. Nós tivemos entre a semana 10 e a semana 17 mais de 100 mil casos todas as semanas sendo notificados. Um número bastante assustador. Então, exatamente preocupada com a saúde pública, a Sanofi Pasteur já vinha trabalhando numa vacina para proteção contra essa doença há mais de 20 anos. 20 anos de estudo, trabalhando numa vacina que pudesse proteger contra os 4 sorotipos, e nós iniciamos esses estudos em 1994, e a partir daí achamos uma formulação ideal em 2004, trabalhando com uma vacina recombinante. A vacina recombinante é porque ela faz uma recombinação genética do vírus da dengue, como eu vou mostrar mais adiante, com o vírus da vacina da febre amarela. E a partir daí iniciamos os estudos clínicos com diferentes fases, a fase 2, estudos em crianças, e a fase 3, que é a principal fase, eu vou mostrar, mostrando que a vacina deve ser, e nesse caso nós tivemos os resultados oficiais de eficácia e segurança publicados em 2014. Como é essa vacina? A vacina ela é de vírus vivos enfraquecidos, atenuados. São os 4 vírus da dengue enfraquecidos e recombinados com o vírus da vacina da febre amarela, que já existe há mais de 50 anos. Então, dessa forma, nós temos uma vacina que expõe antígenos, que são substâncias dos vírus 1, 2, 3 e 4, que vão gerar no nosso organismo a formação de anticorpos específicos, defesas específicas. Então, com a vacinação, nós conseguimos a proteção contra todos os 4 tipos de vírus da dengue. Como eu disse, essa vacina chegou e foi a única que chegou ao último estágio do desenvolvimento clínico.
numa primeira fase de estudos, nós iniciamos com um número pequeno de pacientes, e todos os estudos clínicos são dessa forma, e nessa fase nós observamos a formação de anticorpos e a segurança nesses indivíduos. A partir da fase 2, quando a fase 1 funciona bem, nós observamos que não tem nenhum problema de segurança, nós passamos para uma fase seguinte com um número maior de indivíduos, que chega até 300, e aí também avaliamos a resposta quanto à formação de anticorpos específicos contra os vírus e também avaliamos a segurança. Só depois dessa fase é que nós passamos para a eficácia. A vacina da Sanofi Pasteur foi a única que iniciou e terminou os estudos de eficácia, que são feitos em milhares de indivíduos, em diferentes contextos, diferentes regiões, diferentes idades, e só assim, com esse resultado de eficácia e segurança, nós podemos submeter o registro às autoridades regulatórias. O programa de desenvolvimento da Sanofi Pasteur envolveu mais de 40 mil indivíduos em todo o mundo. Na verdade, foram 15 países que participaram. Nós tivemos, nas fases iniciais, como eu disse, a fase 1, estudos nos Estados Unidos, México, Filipinas. Depois, na fase 2, envolvemos outros países, outros continentes, inclusive o Brasil participou com o estudo inicial em indivíduos de 9 a 16 anos, um estudo que contribuiu bastante, e se seguiu a outros estudos de fase 3, onde também o Brasil participou. O Brasil participou com mais de 4 mil crianças e adolescentes nesses estudos, e eu vou mostrar os resultados mais adiante. Todos esses estudos feitos em diferentes países compuseram a nossa documentação para submissão de registro. Os estudos foram feitos em crianças a partir de 9 meses de idade até indivíduos de 60 anos de idade. Divididos, foram testados, os estudos foram aprovados em diferentes países. E nós, aqui no Brasil, contribuímos com 5 centros em Fortaleza, Natal, Vitória, Goiânia e Campo Grande. Então, fizemos estudos de imunogenicidade e segurança, que é a formação dos anticorpos e da segurança. Avaliamos depois 750 voluntários num estudo prévio ao estudo de eficácia, que foi um estudo que envolveu 21 mil crianças e adolescentes, e aqui, os 3.550 voluntários dessa fase 3, onde Campo Grande participou. Os estudos de fase 3, então, como eu disse, são os estudos que vão confirmar a eficácia e a segurança da nossa vacina. Então, nós tivemos 2 estudos com o mesmo desenho, um feito na Ásia, em criança de 2 a 14 anos, e outro estudo na América Latina, de 9 a 16 anos. Foram publicados nas principais revistas médicas, o Lancet e o New England, e foi feita depois uma análise combinada desses 2 estudos. Então, o estudo CID-14 teve mais de 10 mil crianças e adolescentes participando, e o estudo da América Latina, mais de 20 mil crianças e adolescentes. Ou seja, essa análise foi composta de quase 31 mil crianças e adolescentes, e os resultados foram bastante bons. Em relação à segurança, como é que nós comprovamos a eficácia dessa vacina? Essa vacina ela foi comparada ao placebo. O que é placebo? É uma solução salina, como soro. Então, se o nosso objetivo era avaliar se é uma vacina segura, se os eventos adversos que pudessem aparecer seriam graves ou não graves, nós comparamos com quem estava tomando soro. E os resultados foram semelhantes em relação aos eventos adversos, ou seja, essa vacina demonstrou uma segurança bastante boa, semelhante ao placebo, semelhante ao soro. Não houve qualquer problema ou aumento de casos de dengue grave no grupo que tomou a vacina durante os 25 meses da fase ativa do estudo, e esses 2 estudos continuam. Nós terminamos a fase ativa, ou seja,
Já sabemos que a vacina é eficaz, eu vou mostrar o resultado agora, e sabemos que a vacina é segura, mas faz parte de um protocolo da Organização Mundial de Saúde e nós, obviamente, respeitamos e estamos fazendo o acompanhamento de todos esses indivíduos que participaram do estudo e eles são acompanhados semanalmente e todos os dados ficam armazenados e são publicados de tempos em tempos. Então, até 2018, estão todos sendo acompanhados. O resultado dessa análise combinada dos dois estudos mostrou que os melhores resultados são em crianças a partir de 9 anos, até a fase adulta, né? Nós temos a eficácia comprovada a partir dos 9 anos. E qual foi essa eficácia? A eficácia foi de 65%. O que significa? De cada 100 mil pessoas, eu consigo proteger 65 mil pessoas contra a dengue virologicamente confirmada. Ainda mais, a redução dos casos graves que levam ao óbito, impactam o sistema de saúde, a redução foi de 93%. Portanto, os casos graves, com internação que vão acabar gerando internação, hemorragia, custo, esses números com certeza cairão e vão contribuir muito para a saúde pública, inclusive em relação à redução de hospitalização, que é de praticamente 81%, ou seja, 8 de cada 10 pessoas estariam protegidas de uma eventual hospitalização. É importante lembrar que a dengue não está só aqui no Brasil, quase 4 bilhões de pessoas estão em área de risco hoje, e são 390 milhões de pessoas infectadas todos os anos. Só que desses 390 milhões, só 96 milhões têm sintomas. E qual é o problema disso? O problema é que quem não tem sintoma é picado, o vírus entra no sangue, e quando a mosquita vai lá e pica e suga esse sangue com o vírus da dengue, ela vai transmitir para um outro indivíduo suscetível. Então, não é só quem tem doença, mas quem não tem doença e tem o vírus, acaba contaminando o outro. Então, isso não acaba. Enquanto houver mosquito, né, a gente não tem como controlar essa doença. A cada ano, dessas pessoas que fazem sintomas evoluem com casos graves e acabam sendo hospitalizadas, e 2,5% desse total acabam falecendo. Então, essa vacina, ela previne, mas eu quero deixar bem claro que ela não é a solução contra a dengue. Essa vacina vai contribuir junto com o controle de vetor e também conscientização, que é fundamental, porque enquanto as pessoas armazenarem lixo, água, a proliferação do mosquito vai continuar. Então, a vacina vai contribuir para a redução desses casos. Então, ela vai ter indicação para prevenção contra os 4 tipos de vírus da dengue, para todos a partir de 9 anos de idade que vivam em áreas endêmicas, e são 3 doses, como outras vacinas, como HPV, pneumococo, hepatite B, são 3 doses com intervalo de 6 meses entre elas. Nós já submetemos o dossiê de registro para a Anvisa, uma vez que todos os estudos já foram encerrados, nós já entregamos os resultados de eficácia e segurança, e nós entregamos esse dossiê à Anvisa em 31 de março desse ano. Até o final desse ano, nós esperamos já ter uma resposta da Anvisa em relação à aprovação desse produto. E já iniciamos a produção numa fábrica dedicada à dengue, que foi construída só para a vacina da dengue na França, e vai produzir 100 milhões de doses por ano. As vacinas já estão sendo feitas, e assim que a Anvisa aprovar a documentação para registro, nós já vamos ter disponibilidade de trazer essa vacina para o Brasil. Era isso. Muito obrigada. Eu quem agradeço, doutora Sheila, de nos trazer essa boa notícia, né? Que nós poderemos ter aí a nossa vacina.
Eu passo a palavra para a farmacêutica e bioquímica Amanda Santos Pinho, diretora de Planejamento Estratégico de Dengue da Sanofi Pasteur. Boa tarde a todos. Obrigada, deputada Mara, pelo convite. Congratulo todos os participantes da mesa e a todos os presentes nessa audiência. É importante, como já foi citado aqui nessa audiência, falar um pouquinho não só sobre o que a gente tem hoje feito em termos de vigilância, em controle de vetor, e ter uma vacina, ela não é só uma solução, é importante a gente implementar e colocar ela dentro do contexto que a gente tem hoje, que é um contexto integrado, realmente, que é epidemiologia, a vigilância dos casos, o tratamento pronto desses casos, o controle do vetor, o diagnóstico laboratorial para a gente saber o que está circulando, as medidas de comunicação para fazerem com que a população saiba o que ele precisa fazer no momento certo, o momento de controlar essa doença, tudo isso precisa estar integrado, e a vacina ela é vista hoje como uma ferramenta adicional que vai poder proporcionar o controle dessa doença no país. E para que a gente possa avaliar qual que é o impacto que essa vacina possa trazer para o país, a gente tem que entender, primeiro, o que a população está falando sobre a dengue. A população sabe o que ela tem que fazer? Como o Mauro bem colocou, a população sabe o que ela tem que fazer, ela sabe onde buscar informação. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil com um instituto especializado em pesquisas em saúde, e eles fizeram um levantamento para verificar o que a dengue hoje acomete no Brasil. As pessoas consideram a dengue uma doença grave? Sim, as pessoas consideram a dengue uma doença grave. É importante se prevenir contra a dengue. Todo mundo nessa pesquisa se sente a risco de ter a dengue. E eles comparam essa doença a uma meningite, que a gente sabe que é uma doença muito importante, muito séria, que traz consequências muito graves. Então, a população ela sabe o que fazer, mas muitas vezes ela deixa de colocar em prática essas medidas de controle no vetor. É mais fácil a gente falar que o perigo está na casa do vizinho, que é o governo que não está fazendo a parte deles. A gente também tem que assumir, e eu me incluo nisso, cuidar lá do vasinho da minha planta. Em São Paulo a gente viveu esse momento de seca e que todos nós temos um papel, uma contribuição. Então, a população ela está sim esperando por uma vacina, uma medida que a gente possa ter para controlar o vetor. Quando a gente fala do impacto que é visto no sistema de saúde, o que a gente observa? Foi feito um estudo aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para levantar qual que era o custo de hospitalizações por dengue para o sistema público e privado de saúde. O que a gente conclui com esse estudo, basicamente? Esse estudo é possível verificar que as pessoas que têm dengue, elas acabam ficando hospitalizadas entre 2 e 5 dias. Isso não varia entre o sistema público e privado, e que existem custos diferentes quando a gente fala de hospitalizações no sistema público e no sistema privado de saúde, que variam de 184 dólares por caso hospitalizado a 516 dólares por caso. Por que é colocado essa moeda em dólar? Porque é uma moeda que tem uma flutuação menor em termos de câmbio, então a taxa de inflação é menor, mas a gente pode ver que é um custo muito importante para o sistema de saúde, e esse custo, ele só avalia os custos médicos diretos. O que isso quer dizer? É só a visita médica, os medicamentos que são utilizados, tudo que está diretamente relacionado com o momento da hospitalização. E tomando em consideração só isso, no ano de 2010, foi visto que essa doença, só essas hospitalizações, representavam 2,5% do PIB da cidade de Dourados. E isso é realmente muito importante.
Esse estudo, como eu falei, ele leva em consideração somente os custos diretos e os custos de hospitalização. Eles não refletem necessariamente todos os custos que estão envolvidos. Um novo estudo foi realizado no ano de 2013 para avaliar qual que era o custo em 6 estados do país com essa doença, tomando 2 perspectivas também, a perspectiva do Sistema Único de Saúde, mas também a perspectiva da sociedade, que leva em consideração não só os custos médicos diretos, mas também leva em consideração os custos da pessoa ir até o sistema de saúde, o deslocamento, a passagem de metrô, de ônibus para se deslocar até lá, a alimentação no dia, que é chamado de custo não médico direto, e também levou em consideração os dias que a mãe deixou de ir trabalhar para ficar com a criança no hospital, o custo da pessoa que deixou de trabalhar para conseguir, porque estava doente. E quando a gente coloca isso entre setembro de 2012 a agosto de 2013, então pegando todos os casos que foram notificados no Brasil, esse custo ele pode chegar a 1,2 bilhões de dólares. A gente está falando hoje que a gente gasta só com casos ambulatoriais e hospitalares em um ano de 1,2 bilhões de dólares. Isso sem contar o custo do vetor. Todo o trabalho dos agentes, todo o trabalho para a compra dos inseticidas para fazer a fumigação. Então, a gente está falando aí só de custo com a doença, só para tratar as pessoas e o que essas pessoas deixam de produzir nesses dias de hospitalização. E para que a gente consiga entender qual que é o impacto, a gente tem que também levar em consideração o que foi bem explanado aqui sobre a sobrecarga do sistema de saúde. A dengue é uma doença imprevisível, a gente acaba nunca sabendo, a gente consegue saber que vai ter uma epidemia muito próximo dela começar a acontecer. Isso faz com que a gente tenha planos para tentar evitar o impacto no sistema de saúde, mas essa sobrecarga, esse aumento de número de leitos, ele é sempre feito num momento já muito próximo da ocorrência, então gera-se uma sobrecarga do sistema de saúde. A gente tem um caso muito bem relatado, que foi Sorocaba esse ano. Houve um aumento de mais de 400% no número de casos. Isso gerou uma desestruturação completa do sistema de saúde, gerando um custo adicional que não estava previsto de 3,8 milhões de dólares. Então, eles tiveram que reorganizar todo o orçamento da Secretaria de Saúde para conseguir direcionar fundos para esse controle. Então, outras atividades acabaram tendo que ficar um pouquinho para depois para conseguir focar no controle da dengue. E a gente tinha, nesse local, foi observado 3 a 8 horas de espera para um atendimento médico. O que, quando a gente está doente, paciente, se eu estou lá no sistema de saúde, esperar 8 horas para ser atendido quando você está se sentindo mal, é realmente muito ruim. Então, é uma doença que realmente gera uma problemática muito grande, uma desorganização do sistema de saúde. Isso faz com que haja uma comoção social e isso acaba sendo observado por todas as demandas que são feitas pela população. É visto isso na imprensa como uma forma de declarar o que está acontecendo e também para mostrar o que pode ser feito para conseguir reduzir os casos. A gente tem também alguns casos de impacto no turismo. Então, algumas cidades, como foi dito aqui, o período de epidemia de dengue na maioria dos estados brasileiros é de janeiro a abril, um momento aí que a gente tem as festividades de carnaval. Algumas cidades tiveram que cancelar as festividades para conseguir tratar a epidemia. Isso gera um ônus, acaba diminuindo o número de pessoas que se deslocam, que participam dessas festividades e acabam complicando ainda mais a arrecadação desse estado.
E a gente tem hoje uma situação com a globalização, com o aquecimento global, que essa tendência é que o mosquito vai continuar se proliferando, vai continuar indo de um lugar para outro. O mosquito agora pega avião. Vocês já devem ter visto que a gente tem dentro do avião que passa lá aquele inseticida para tentar reduzir essa transmissão, mas ela acontece e a gente tem visto um aumento bastante importante e essa globalização de casos de dengue também. Por tudo isso que foi dito, a Organização Mundial de Saúde, em 2010, ela estabeleceu 3 metas para o ano de 2020. Essas metas, elas são, até 2015, definir e estabelecer qual que é o custo da doença. Então, o Brasil ele já sabe quanto que a dengue custa hoje para o sistema de saúde, então a gente conseguiu atingir uma meta. Mas existem ainda 2 metas que precisam ser alcançadas até 2020. Uma meta é a redução de 25% dos casos de dengue e a segunda meta é a redução de 50% da mortalidade por essa doença até o ano de 2020. Hoje a gente tem visto, muito tem sido feito, mas ainda precisamos melhorar para conseguir chegar a essa meta. E a vacina contra a dengue, ela vem como uma ferramenta adicional para esse controle e que pode ser utilizada. Então, essa é uma simulação que foi feita por meio de modelos matemáticos. A gente não sabe, não consegue prever o futuro, mas essas ferramentas são modelos que são utilizados para a gente construir o conhecimento da epidemiologia, da população, da dinâmica do vetor, é possível a gente desenhar o comportamento da doença e avaliar, sem a intervenção, quer dizer, se a gente continua fazendo a vacina, o controle da doença da forma que a gente continua tendo essa barrinha azul de doença, e se a gente inclui programas de vacinação, e aí aqui está difícil de verificar, mas aqui é um programa vacinando as pessoas de 9 a 10 anos de idade, e o último aqui é vacinando todas as pessoas de 9 a 31 anos de idade, é possível reduzir essa doença em praticamente 80%. Existe, claro, um esforço que precisa ser feito para organizar programas de vacinação grandes o suficiente, e se focarmos na meta da Organização Mundial de Saúde, redução de 25% dos casos, um programa com no mínimo 3 coortes adicionais à vacinação de rotina aos 9 anos, quer dizer, vacinar todo mundo de 9 a 12 anos de idade, geraria essa redução de 25%. Entretanto, para que a gente possa atingir a meta da Organização Mundial de Saúde em termos de redução de mortalidade em 50%, um programa com mais do que 7 coortes de vacinação, quer dizer, vacinar todo mundo de 9 a 16 anos é necessário. Então, essa é uma ferramenta capaz de apoiar no controle dessa doença e reduzir o impacto de vacinação, e que pode apoiar na meta de redução tanto de casos como de mortalidade por essa doença. E, reforçando, não é um programa que substitui as medidas de controle atuais, ela é uma medida adicional, isso é, sem qualquer tipo de alteração às atividades que a gente coloca em prática atualmente. Sumarizando, a dengue ela é uma doença que hoje ela tem um impacto médico, quer dizer, gera morbidade, tem casos, as pessoas ficam doentes, hospitalizadas, acabam falecendo, infelizmente, por essa doença. Ela gera um impacto econômico importante, tanto pelo controle da doença, que a gente faz a fumigação, compra de inseticidas, trabalho dos agentes sanitários, que é importante não só para a dengue, mas também para o chikungunya, para a malária, para a febre amarela. Uma carga de doença, um impacto social, as pessoas deixam de ir à escola, deixam de ir ao trabalho, uma carga política, porque é uma doença que está na mídia, que
está gerando uma desorganização do sistema de saúde, uma desestruturação da rede de atenção. E hoje, pela primeira vez, a gente tem uma alternativa comprovada que vai estar disponível no Brasil no comecinho do próximo ano, para que possa ser utilizada pelos brasileiros, e que programas amplos de vacinação são passíveis de apoiar no controle dessa doença para atingimento das metas da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada. Fico à disposição para eventuais perguntas. Eu passo a palavra agora para suas considerações para Dr. Kleber Tejada de Almeida. Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da deputada Mara Caseiro, agradecendo desde agora o convite feito à CACEMES. Venho representando o presidente da instituição, que hoje também está numa discussão de saúde pública, num outro evento. Essa é a nossa vivência, preocupados com a saúde dos servidores públicos, motivo de criação da instituição, e sentimos-nos honrados com esse convite e entendemos a gravidade deste momento da nossa cidade. A CACEMES hoje tem uma atuação em aproximadamente 90% dos municípios do nosso estado, e por conta disso eu gostaria desde agora de colocar à disposição dos órgãos públicos essa parceria que possivelmente podemos fazer como forma de prevenção. Afinal de contas, faz parte do programa estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a atuação das operadoras de plano de saúde no processo de prevenção. Esse, aliás, tem sido o nosso grande mote. A CACEMES vem entendendo, através dos números, desde a sua criação no ano de 2001, que todas as campanhas de prevenção que já foram feitas trouxeram números significativos de deshospitalização, de redução de custos com tratamentos, até mesmo reduzindo o índice de judicialização, que é um tema bastante relevante, o qual a gente acaba sendo afetado diretamente por conta da enorme quantia de demandas judiciais que se estendem, né, nos tribunais. E, embora não seja da área da saúde, da área médica, né, sou advogado, temos essa vivência nos procedimentos tanto administrativos, que não são poucos, como também nos judiciais. Então eu quero deixar nesta fala essa disponibilidade, doutora Ângela também, né, nos conhecemos hoje, de abrir as portas para essa campanha, né? O dia D também, o que for possível, a CACEMES estará engajada em contribuir, porque também é interessada nesta atitude que devemos tomar de prevenção. Era isso, agradeço a fala e o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Kleber, e leve o nosso abraço ao Ricardo Ayashi, que tem feito um grande trabalho frente à CACEMES no nosso estado. Eu passo a palavra agora para o defensor público, Guilherme Cambraia, que, representando o defensor público geral, Luciano Montali. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, em nome do doutor Luciano Montali, defensor público geral, por esta iniciativa. É que o doutor Kleber bem disse, onde entra
né, a parte nossa, né, do direito nessas questões, e a gente fala muito em profilaxia, em trabalhos de evitar o problema, e isso acaba trazendo benefícios na parte jurídica, na parte judiciária, com a diminuição de demandas. A Defensoria Pública hoje atua muito, número concentrado em demandas de saúde pública, né, principalmente pedidos de internações, e, de certa forma, o problema da dengue acaba também trazendo à Defensoria Pública e, consequentemente, ao Judiciário, a judicialização de demandas. Então, essa medida de conscientizar toda a população no sentido de prevenir a doença da dengue é uma medida salutar e vem de encontro aos anseios da instituição, no sentido até de desafogar as nossas demandas diárias de atendimento. Parabéns à deputada, parabéns a todos, e colocar a Defensoria Pública do Estado à disposição de todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Dr. Marcelo Scatolini, diretor de Saúde Pública da Sanofi Pasteur. Excelentíssima senhora Mara Caseiro, presidente da Comissão de Saúde, eu agradeço o gentil e cortês convite da nossa companhia para dar visibilidade ao poder público sobre a tecnologia a qual nós estamos nos debruçando há tanto tempo. Queria cumprimentar também todos os integrantes da mesa que estão aqui dedicando tempo a esse tema muito relevante para a saúde pública. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e trazer os cumprimentos do nosso diretor-presidente, o Berguarino, diretor-presidente da Sanofi Pasteur no Brasil, uma pessoa extremamente dedicada a essa questão da dengue atualmente. Em segundo lugar, gostaria de dizer que esse acontecimento do crescente da crescente exposição dos indivíduos à dengue, ela não é exclusiva do Brasil. Esse fenômeno ocorre num nível global. Nós tínhamos há 50 anos atrás, 9 países endêmicos em dengue, e hoje nós temos 109. Então é algo bastante relevante. Ademais, nós tínhamos, nos últimos 50 anos, nós testemunhamos um aumento de 30 vezes da incidência da dengue em nível global. E como a doutora Sheila já comentou, metade da população mundial está exposta à doença. Eu tive a honra de trabalhar no SUS por 15 anos da minha vida, tanto em urgência e emergência, na gestão dentro do governo do estado de São Paulo e em ambientes de unidade de terapia intensiva. E eu sei qual é quão grande é a questão da dengue nesse país. Em terceiro lugar, um ponto muito importante, que talvez não tenha ficado evidente e que deve ser ressaltado, é a primeira vez que uma farmacêutica olha para as necessidades de saúde pública com relação a doenças tropicais. Então, foram 20 anos de pesquisas, de recursos, de intelecto colocado à disposição para que a gente chegasse a um resultado desse tão importante como já foi mostrado a todos os senhores. É um modelo inovador e o sucesso deste modelo poderia trazer novas soluções para as doenças tropicais. Com relação ao engajamento da população, de fato, todo mundo conhece a dengue, não é necessário um grande trabalho para isso. É notório que tanto o estado de Mato Grosso do Sul, como todos os demais estados de São Paulo, do Brasil, tem uma grande expertise nas suas secretarias de saúde, municipais e estaduais, e esse trabalho precisa ser sempre intensificado, e existem pessoas extremamente competentes nessas posições. Por fim, eu gostaria de fazer um apelo a todos os brasileiros e os cidadãos do Mato Grosso do Sul a cooperarem. A cooperação é um dos grandes pilares dos valores da nossa companhia, deputada, e eu acho que nós só conseguiremos vencer essa batalha com engajamento
da população, de fato, com cada cidadão trazendo para si a responsabilidade de tomar todos os cuidados que são necessários, com o uso da inteligência, então com as vigilâncias epidemiológicas que fazem isso de forma muito prudente, muito competente, com o emprego de tecnologia. Nós não podemos dar as costas às tecnologias que vão surgindo, claro, de forma muito criteriosa, muito prudente e de uma forma legítima, para que o recurso público seja muito bem empregado, seja otimizado ao seu máximo, e com toda a população sabendo que nós podemos combater e auxiliar a dengue a ser uma doença em redução e não em crescimento. Agradeço a todos, agradeço a palavra, deputada. Muito obrigado por essa atividade que promulgou a coesão de todas as autoridades aqui presentes. Nós é que agradecemos a Sanofi Pasteur por ter nos dado essa grande contribuição. Eu gostaria de abrir para as pessoas do plenário especial algum questionamento ou alguma consideração que alguém queira fazer. Da vacina e o custo dessa vacina, que não foi... Gostaria que... Certo. Amanda. Falando um pouquinho sobre a validade. Esse é um produto que ele foi desenvolvido para ter 36 meses de validade. A duração da proteção, até o momento, ela ainda está em investigação por ser um produto novo. Como qualquer outra vacina que ela é lançada no mercado, a gente já tem dados de 25 meses comprovados por esses estudos que a doutora Sheila mencionou. Os estudos de acompanhamento, eles seguem e breve a gente vai ter os dados com relação à duração da proteção. Com relação ao custo da vacina, ao preço, esse preço ele ainda não está definido. Para que o preço ele seja aprovado no Brasil, existe um processo regulatório, então somente após a aprovação e o registro dessa vacina pela Anvisa, existe uma Câmara de Medicamentos, a CEMED, que faz a aprovação, então somente depois dessa aprovação que a gente vai ter o preço disponível no mercado. Mas a empresa ela tem feito todo um esforço no desenvolvimento, tanto industrial, dessa capacidade de produção, e também para possibilitar que os países que são mais afetados, eles possam ser, tanto no sistema público quanto no privado, eles possam prover essa vacina para a sua população. Imagina. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Boa tarde, Alcides, eu coordeno o programa de controle da dengue em Campo Grande. Queria fazer só uma pergunta, são 4 sorotipos, o 1, 2, 3 e o 4. Qual o percentual, essa vacina, qual o percentual de proteção em relação a esses sorotipos? É o mesmo para os 4? Obrigada pela pergunta. Não, são diferentes. A proteção varia, a maior proteção é contra o sorotipo 4, seguida pelo sorotipo 3, seguida pelo 1 e depois o 2. Todos os que a gente chama de intervalos de confiança, ou seja, as taxas de proteção, a menor taxa de proteção de uma das pessoas do estudo até o máximo de proteção de alguma das pessoas do estudo, sempre com intervalos curtos, o que significa que o resultado de eficácia é bastante seguro, é bastante robusto. Então, a gente tem uma eficácia garantida contra os 4 sorotipos, mas com graus diferentes. O sorotipo 4, geralmente, ele é o que melhor responde mesmo. E o 2? Mas o 2 tem uma eficácia menor, nessa faixa etária acima de 9 anos de idade, é em torno de 48%, é uma eficácia menor, mas o que é mais importante é a avaliação, como vocês
puderam observar, aqui mesmo, no Mato Grosso do Sul, os três, na verdade, dessa vez, 3 sorotipos circularam concomitantemente. A gente não pode avaliar a eficácia de uma forma única contra um sorotipo só. A eficácia ela deve ser vista globalmente. Então, nesse caso, a eficácia é de praticamente 66%. Para quem já teve dengue, essa eficácia é ainda superior, ela passa para 82%. Quem já teve dengue ao menos uma vez. E a vacina seria de 0 a 60 anos, de 9 a 60 anos? Os estudos foram feitos até 60 anos de idade, mas a data máxima de idade em recomendação vai depender da Anvisa, todos os documentos foram submetidos. Então, a partir de 9 anos, com certeza, essa foi uma recomendação da companhia. Agora, a data máxima de idade vai ser uma determinação da Anvisa mesmo. A gente tem que aguardar. Com relação à Anvisa, vocês entregaram em março de 2015. Uhum. E eles têm um prazo para poder avaliar, para poder autorizar a comercialização? Eles têm um prazo para essa análise? Não existe um prazo fechado. Pela nossa experiência, esses processos duram, em média, 1 ano, mas a dengue está sendo vista como prioridade nacional. Então, o dossiê está sendo avaliado, logicamente, com todos os cuidados que têm que ser tomados, mas está sendo visto com prioridade. Então, a gente imagina que até o final desse ano a gente já tem uma avaliação final. Nós já respondemos a todas as dúvidas que a Anvisa tinha, foram todas respondidas até agora, todas as que chegaram. Então, nós esperamos uma posição final no final desse ano. Certo. Claro. A produção do lote piloto já foi autorizada pela Anvisa? Os lotes pilotos de estudo? Não, já para produção, porque ele já avalia, né? O registro está ok, então autoriza a indústria a produzir o lote piloto. Já está autorizado? Já fez a inspeção na fábrica, está tudo ok. A CTN Bio também já aprovou. Certo. Então, mas vocês não iniciaram ainda a produção do lote piloto? A produção já está iniciada. Já, né? Já está autorizada. Já está, mesmo porque vai existir uma demanda mundial. Com certeza. Mais de 100 países hoje endêmicos, então, até o final desse ano, 20 registros já vão ser, 20 documentações já vão ser submetidas para registros em diferentes países, o que vai fazer com que não dê para esperar. A gente precisa iniciar rapidamente a prevenção. Então, a produção será em larga escala mundial, né? Sim. Esse é o objetivo. Uma capacidade produtiva muito grande nesse sentido. 100 milhões de doses nessa fábrica exclusiva, feita só para dengue em Neville, na França. E aonde? Neville. Obrigada. Existe outra vacina que foi dada entrada na Anvisa para essa avaliação? A vacina da Sanofi Pasteur foi a única que concluiu os estudos de eficácia e segurança, portanto, é a única nos próximos anos que vai poder ser comercializada. A vacina que deu entrada na Anvisa, mas para aprovação de estudo ainda de fase 3, para iniciar o estudo de fase 3, é a vacina do Butantan, e acredito que é a vacina da Takeda, que é uma outra concorrente também, mas para aprovação como registro, comercialização, não. É só a da Sanofi Pasteur. Certo. Bem, eu me dou por satisfeita. Quero parabenizar também a Secretaria de Estado de Saúde pela preocupação em já estar convocando a gente para o dia D, né, no dia 20, estaremos lá dando todo o apoio e o que a gente puder também fazer nesta casa, no sentido de prevenir, no sentido de mobilizar a nossa comunidade, a nossa sociedade, para que esteja atenta, né, a todas as maneiras de se prevenir, né, nas suas residências, enfim, nós também queremos contribuir, doutora, para que isso possa levar, né, a todos os lares, a todas as pessoas, como foi dito aqui, todos nós, né, podemos de alguma forma contribuir na prevenção da dengue, né, e não apenas querer que os órgãos públicos, os poderes públicos que se responsabilizem por esse dado, né, que foi nos mostrado aqui,
e que nos preocupa muito. Em 2013, né, nós tivemos um surto absurdo, né, uma epidemia absurda, né? Então, temos que hoje se nós já estamos com 31 mil casos, né, é preocupante, né? E daqui a pouco começa aí as chuvas, começa aí o calor extenso, enfim, e a nossa preocupação nessa participação. Também dizer ao representante do município, o doutor Evandro aqui deixou bem claro que já está pronto, né? E outra coisa que nos preocupa também, em função dessa quebra de sequência, né, de uma administração, né, e a preocupação, principalmente dessas residências, e a gente conversava, eu e a doutora Ângela, e ela falava da preocupação desses imóveis fechados, né, e a importância, então, já do município já estar se mobilizando, no sentido de estar procurando o Tribunal de Justiça, para que possa realmente adentrar a essas residências e tomar as providências cabíveis, né? Então, é algo que nos preocupa também. Em 2013 nós já fizemos isso. Em 2013 já teve o alvará especial que a gente entrava em todas as residências. Agora, a descontinuidade com essas mudanças na administração é que causou, talvez, nós chegarmos a esse ponto de termos uma situação que poderia estar mais controlada se tivéssemos mantido, mas com essas mudanças que vocês acompanharam, a gente tem tido dificuldade mesmo. Então, até as equipes de campo, eles ficam se sentindo inseguras, e aí a gente consegue... tivemos uma queda nesse trabalho, que estava bem organizado. Agora estamos, como o Mauro citou, a doutora Ângela também, falta de recursos humanos, então não tem um concurso ativo nesse momento, então por isso que lançamos mão da parceria com o Exército, estamos fazendo uma contratação via um convênio com a Secretaria de Assistência Social, para também reforçar essas visitas e esses mutirões. Estamos praticamente preparados, mas atrasados. Isso a gente volta a falar atrasados, porque o secretário disse bem, tínhamos que ter feito isso há 3, 4 meses atrás. Mas vamos à luta agora para tentar reduzir o máximo possível esses riscos e tentar chegar no verão, pelo menos com o mínimo de casos possível, e se puder evitar óbitos, esse é o ideal. Eu acho que tem que ser feito aí uma força-tarefa, né, Alcino, para compensar esse tempo perdido, né? Eu quero também agradecer a Sanofi Pasteur, que atendeu o nosso chamado, e também pelo trabalho de excelência que fizeram, que realizaram. Eu não sei como que a gente pode contribuir para que a Anvisa possa, né, fazer essa análise, mas nós estaremos levando, inclusive, todo esse resultado dessa audiência pública. Eu acredito que seja de bom ouvido a gente mandar para a Anvisa e também para o Ministério da Saúde, que acho que é de extrema importância, né? Porque o que nós queremos é poder ter o mais breve possível essa vacina sendo comercializada no Brasil e evitando, né, ou pelo menos minimizando, né, o efeito, né, nocivo dessa doença em nossa sociedade. Eu me coloco à disposição, inclusive, não só da Secretaria de Estado, da Secretaria do município, mas também da Sanofi Pasteur, para que a gente possa ajudar, fazer o que estiver ao nosso alcance para que essa vacina venha o mais rápido possível ser comercializada. Deputado. Pois não. Por favor. Hamilton, do Hospital São Julião. Pensando exatamente como a deputada aí, eu acho que duas informações eu acho que é importante a gente saber. No trabalho que foi feito, acho que é possível a gente ter a informação de qual o ranking do Brasil em relação aos outros países que foram analisados, em número de dengue pela população, alguma coisa assim, e depois o ranking de Mato Grosso do Sul dentro do Brasil, também, se é possível essa informação, que aí eu acho que a Secretaria de Estado, ou Secretaria do Município, podia usar um argumento desse
para fazer gestões junto à Anvisa de alguma forma, ou para apressar, ou para usar isso de uma forma, abre aspas, experimental, ou alguma coisa nesse sentido, realmente, para a gente ter uma atuação efetiva em cima do que foi apresentado, que é um avanço, qualquer redução. Como o secretário disse, só uma informação, dos 400 casos que exigiram internação naquele ano de 2013, 291 foram internados no nosso hospital. Entendeu? Então, o nosso hospital é um hospital de retaguarda e nós disponibilizamos na época 20 leitos exclusivamente para atender a dengue, né? E é um trabalho, quem é da área sabe como que o paciente com dengue requer cuidados intensivos, mesmo não sendo intensivo no sentido mais forte, né? Mas mesmo de enfermagem, mas precisa de um cuidado muito grande. Hamilton, posso só fazer um comentário rapidamente? Eu queria deixar claro que a Anvisa, como se trata de um modelo inovador, em qualquer outra chegada de um produto, uma tecnologia de saúde que possa auxiliar o tratamento de doenças e melhorar a saúde pública, a Anvisa sempre trata de uma forma muito, muito prudente esses temas. E o que normalmente a Anvisa, como é que a Anvisa procede? Ela recebe alguns dossiês, normalmente dos Estados Unidos, alguns eventualmente previamente existentes da Europa, e ela avalia já com esse olhar dos países do hemisfério norte. Nesse caso, como nem os Estados Unidos nem a Europa são áreas endêmicas de dengue, os registros foram pedidos em países que realmente enfrentam este problema. Então, a Anvisa, eu queria deixar ratificado que a Anvisa tem sido muito prudente, tem aberto o diálogo, conhece a necessidade e a premência de tratar esse tema de uma forma muito legítima, eles têm sido impecáveis no tratamento deste dossiê. Então, isso a gente gostaria de deixar claro. Com relação, eu acho, à questão da endemia do Brasil e do Mato Grosso do Sul, eu acho que a doutora Sheila pode fazer algum comentário sobre isso. Sheila. Dos 10 países que entraram nos estudos de fase 3, né, o CID-14 e o CID-15, 5 na Ásia e 5 no Brasil, o Brasil é o mais endêmico deles todos. O Brasil ganha disparado, mas muito, muito. São milhões de casos, para vocês terem ideia. Nos últimos 10 anos, houve mais de 7 milhões de casos de dengue no Brasil. É maior do que muitos estados aí, né? Muitas cidades. Então, o número é bastante grande, por isso o Brasil foi um dos escolhidos e, obviamente, tinha que ser desenvolvido num país como o nosso, porque ele tem dimensões continentais, onde nós observamos diferenças culturais, diferenças importantes em relação à circulação viral. Então, o Brasil não tinha como deixar de fazer parte dessa história. E vai ajudar a mudar a história, né? Isso é bem interessante. Quanto à escolha de Campo Grande, junto com Vitória, Natal, Fortaleza e Goiânia, são as cidades mais endêmicas do Brasil. O Rio de Janeiro também tem muitos casos, mas um dos fatores que também contribuiu para que a gente não tivesse o Rio de Janeiro nesse estudo, foi a questão da vigilância em relação a sites específicos para acompanhamento. Campo Grande nos ofereceu essa oportunidade com um serviço de ponta para que a gente pudesse trabalhar esses estudos aqui. Então, Campo Grande, Vitória, pelo aumento de incidência e pela estrutura em termos de estudos clínicos, acabou como um dos participantes desse estudo. Campo Grande tem muito caso mesmo. Posso só fazer uma Por favor, doutor Marcelo. última consideração? Deputada, eu queria então mais uma vez ratificar nosso agradecimento pelo convite. Queria deixar também, não apenas a Sanofi Pasteur, mas todo o grupo Sanofi à disposição, caso seja necessário qualquer debate sobre temas relevantes da saúde pública do Brasil. E, por fim, deixar o nosso cumprimento a todos os presentes,
e dizer para a sociedade brasileira e para os cidadãos do Mato Grosso do Sul que nós estamos sempre dispostos a participar e contribuir com o debate democrático, que é muito positivo, muito saudável, e com o aperfeiçoamento constante e contínuo do SUS. Obrigado. Eu quem agradeço. Também quero agradecer a participação aqui do Hamilton, né, que é lá do São Julião, do André, da Sanofi Pasteur, da Daniela, também da Sanofi Pasteur, e a todos que se fizeram aqui presente, a mesa de autoridades que atendeu o nosso chamado. Não é muito fácil você mobilizar, né, pessoas para tratar sobre o assunto de saúde, né? E de um assunto muito importante. Nós fizemos o convite a todas as secretarias de saúde do Estado para que pudessem estar participando hoje com a gente, né? Mas, enfim, nós sabemos hoje que os municípios passam por uma situação muito difícil, inclusive financeira, e às vezes tem até dificuldade para se deslocar dos municípios para a capital, né? Mas eu entendo que foi de grande valia e fica aqui o alerta, né? O alerta de todos que aqui falaram, para que todo cidadão participe, né, da prevenção efetiva, para que a dengue não venha trazer aí mais uma vez esses números alarmantes, né? Esses dados nos preocupam e muito, porque são vidas, né? E nós, com toda essa situação que a saúde passa também no Brasil, né? A crise, né, brasileira, né? Nos preocupa a demanda que isso pode gerar, que pode trazer para os nossos hospitais. Então, muito obrigada a todos que aqui participaram, que vieram trazer a sua contribuição. E, quiçá, que a gente possa, muito em breve, estar vindo aqui novamente, comemorando a comercialização desta vacina e comemorando a diminuição radical, né, dos índices de dengue no nosso estado e no nosso país. O meu muito obrigada a todos. Fica aqui o nosso alerta, vamos cuidar do nosso ambiente. E obrigada, e que Deus abençoe a todos nós.